Boa noite. Não sei se vocês estão ouvindo. Se não tiverem, por favor, levantem a mão, que é para eu posso colocar um pouco mais próximo. Eu queria só complementar uma coisa que Elisandra falou, que toda vez que tem notícia que acaba o mundo, ou vai acabar o mundo, as pessoas telefonam para cá, o que é verdade. Mas se na próxima vez, ou nas próximas vezes, anunciarem isso e vocês telefonarem para cá e ninguém atender o telefone, é porque o mundo acabou mesmo, não tem ninguém. Eu pensei um pouquinho sobre o que falar do sistema solar. Na realidade, o sistema solar é uma coisa, digamos assim, é muito ampla. Ampla no sentido, um exemplo bastante prático. Existe uma infinidade de estrelas. Qualquer lugar que você olha, para qualquer direção, existe uma infinidade de estrelas. E a gente não tem condições, ainda que com grandes equipamentos, de enxergar uma estrela com resolução, quer dizer, ver uma estrela, ver o diâmetro da estrela, como a gente vê no caso do Sol, de tão longe que elas estão. Algumas a gente mal consegue enxergar e a gente só enxerga, digamos assim, com grandes telescópios. No entanto, a quantidade delas é tão grande, mas tão grande que é possível você fazer um estudo estatístico e dividi-las em tipos, tamanhos, características diferentes, idades diferentes e assim por diante. Ou seja, você conhece muito sobre estrelas estando muito longe delas, porque a quantidade é muito grande. O sistema solar, ao contrário, é uma coisa relativamente pequena, se pensar em termos do universo, depois vocês vão ver aí, é quase que diminuto. Então, a gente pode, inclusive, mandar uma sonda para lá, mandar um robozinho em Marte e assim por diante. Só que tem um problema, é o único que a gente consegue observar. E não dá para a gente comparar um planeta com o outro. Cada planeta é uma situação, cada satélite é uma situação. E não tem como dizer esse planeta é igualzinho a vários outros que a gente vê no universo, os satélites e assim por diante. Então, é um problema, digamos assim, bastante complexo, se for, digamos, a gente entrar numa discussão bastante detalhada. Mas eu creio que aqui para vocês, o interesse, digamos, não é uma discussão muito detalhada. Não está funcionando, Elisandra? Não é uma descrição muito detalhada, mas seria alguma coisa, digamos que... Não está funcionando. Alguma coisa, digamos, que dá a ideia a vocês do que é isso. Né? E, sobretudo, porque há muita notícia que sai. Periodicamente, isso daqui, dificilmente você passa mais de 2 semanas sem ter uma notícia sobre o sistema solar, que é uma quantidade grande de pessoas estudando. Então, o que nós vamos fazer aqui é tentar, digamos, dar uma abordagem através de perguntas relativamente simples, bastante simples, que passam na cabeça, digamos, de todo mundo. Isso aqui realmente não está funcionando. A Elisandra está aí? Dá, um momentinho só, deixa eu só ver se eu consigo fazer isso funcionar. Não funciona. Não. Bom, funciona na mão. Aliás, o dedo é uma das melhores coisas, já percebeu? Não dá certo, você vai lá, você dá um reset e começa tudo outra vez. Uma ferramenta antiga. Bom, então vamos lá. Afinal, o que é o sistema solar? Vocês veem, às vezes, muitas vezes, a imprensa dizer em busca de outros sistemas solares, planetas em outros sistemas solares, e vai por aí afora. Não é bem essa a história. Né? O que é o sistema solar? Na realidade, o sistema solar, se você pudesse, digamos, representar de uma maneira muito simples, é essa família que você está vendo aqui. Né? Então, lá na ponta, você tem uma estrela, que é o Sol. Ela tem cerca de 99% de toda a massa do sistema solar. E ela é feita essencialmente de gás.
Então, em termos de massa, sistema solar é gás, é uma estrela, porque ela é dominante. Depois existem planetas que são gigantes, ou são chamados planetas gasosos. Júpiter, que é este, Saturno, Urano, Netuno. São planetas gigantescos e feitos essencialmente de gás. Depois existem planetas menores, que são rochosos. Marte, Terra, Vênus, Mercúrio, que é o menorzinho. Há outros objetos que giram em torno deles, que são satélites. Uma infinidade de satélites. Júpiter deve ter por volta de 65 a 67 satélites e vai por aí afora. Existe uma nova classe de objetos que foi definido como os planetas anões, que não é uma definição muito feliz, porque planeta anão não é planeta, mas ele é planeta anão, ou seja, ele é anão daquilo que ele não é. Astrônomo também é meio doidinho, mas é uma definição, digamos assim, periódica, que a gente não encontrou uma razão física. As definições em ciência, elas têm que ter um fundamento físico, não criar uma palavra, né? E tem corpos menores, que são corpos congelados, asteroides, como a gente tem aqui, cometas e assim por diante. Isso é que é chamado o sistema solar. Sistema é o conjunto, solar pertence ao Sol. Então, quantos sistemas solares a gente tem no universo? Um só. Os outros são sistemas planetários de outras estrelas. Então, essencialmente, seria isso daí. O sistema solar surgiu junto com o Sol. Isso a gente sabe. Nós estamos falando de algo que ocorreu há 4 bilhões de anos e 600 milhões, ou 4,6 bilhões de anos atrás. Como é que a gente sabe isso daí? Todas as pesquisas, todas as formulações teóricas, tudo leva a crer, e a gente tem dados que comprovam isso, todos os objetos surgiram com o Sol. E como surgiu o Sol, ou como surgem as estrelas? Como vocês estão vendo aqui. Isso é uma nuvem de matéria extremamente grande, enorme, com milhares de anos-luz. Essas regiões mais amarelinhas, mais esbranquiçadas, ou mais claras, são as regiões onde a densidade de matéria é maior. E é nessa região que começam a surgir e se formarem estrelas. Essas estrelas vão sendo formadas, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aí, e ao longo do tempo a interação gravitacional faz com que elas interajam uma com a outra, e elas acabam, digamos, saindo dessa região. Então, quando uma nuvem dessa grande ela colapsa, ela faz uma quantidade brutal de estrelas. Algumas dessas estrelas vivem, digamos assim, em conjunto. Conjunto significa o quê? Em astronomia fala-se aglomerados. Tem aglomerados grandes, aglomerados pequenos. Mas boa parte delas são estrelas isoladas, como o Sol. Junto de uma estrela dessa, quando nasce, surge um sistema planetário. Aí vocês vão ver a rotação, a quantidade enorme que se forma de estrelas. O Sol formou-se de um jeito parecido. A gente não sabe exatamente como, mas de uma nuvem muito grande, e ele foi uma das inúmeras estrelas que se formaram. Abandonou a região dele, e junto, quando ele veio e se formou, ele trouxe consigo já matéria para formar, digamos, um sistema planetário. O que vocês vão ver aqui é uma região que é considerada na galáxia uma região rica em formação de estrelas. É uma espécie de berçário. Não sei se parou. Não, não parou. Essas são as Três Marias, é a região de Órion. Aqui está a espada de Órion. Nessa região, claro que vocês não veem a olho nu, existe uma quantidade brutal de matéria e uma quantidade enorme de estrelas que estão se formando, estrelas que já se formaram. Essa parte que vocês veem esbranquiçada aqui, por exemplo, é parte daquela nuvem que formou as estrelas. E as estrelas que já se formaram, estão lá dentro, são estrelas muito jovens, elas brilham, e esse brilho todo reflete
nessa nuvem que vocês estão vendo. Numa escala de tempo muito longa, esse gás tende a desaparecer e você acaba vendo apenas as estrelas, que é o que a gente vê, digamos, no céu. Então, essa é uma das regiões mais ricas de formação aqui na nossa galáxia. Quanto mais esbranquiçado, significa que a quantidade de estrelas é enorme, e essa nuvem é tão grande que você não consegue enxergar nada do que está atrás, nem do que está dentro. Isso que você enxerga são estrelas que estão, digamos, na borda da nuvem e que estão mais próximas da gente. Portanto, é assim que nascem as estrelas. E assim também nasceu o Sol. Então, posto isso, quanto tempo leva para formar uma estrela? Nós vemos um processo aí muito rápido. E quanto tempo vive uma estrela? Quando se fala na natureza, seja, por exemplo, na escala geológica, que é a idade da Terra, 4,6 bilhões de anos, mas quando se fala no universo, que tem 13,7 bilhões de anos, a nossa escala de tempo é muito diminuta, é muito pequena e os números são estupidamente grandes. Então, quanto tempo vive uma estrela e quanto tempo ela demora, digamos, para se formar? Essencialmente, vocês têm aí uma tabela. Lá na esquerda vocês têm a massa, uma vez é a massa do Sol, lá em cima significa uma estrela de 30 vezes a massa do Sol. O tempo que ela demora para nascer e o tempo que ela vive. Então, por exemplo, no caso de uma estrela do tipo do Sol, ela forma-se em 30 milhões de anos e vive aproximadamente 10 bilhões de anos. O Sol tem cerca de 9,6 bilhões de anos, digamos, está mais ou menos na metade da vida dele. Quando a gente olha uma estrela muito grande, aí a gente percebe a diferença. Se você pegar uma estrela 30 vezes a massa do Sol, ela forma-se num tempo 1000 vezes menor e vive um tempo 1000 vezes menor. Ou seja, são essas estrelas aqui que se formaram no passado, muito rapidamente, viveram muito pouco, mas produziram, digamos assim, essas estrelas, elas nascem rápido, vivem rápido, produzem muita energia, morrem rápido e morrem de maneira catastrófica. E quando elas morrem, elas produzem, elas transformam a matéria a partir do hidrogênio, no hélio, carbono e assim por diante, e quando elas explodem, elas lançam toda essa matéria para o espaço. Essa matéria que é reciclada da matéria antiga. Então, por exemplo, o Sol já foi formado por estrelas que viveram no passado e reproduziram essa matéria. Então, por exemplo, todo o material que nós encontramos aqui na Terra, que são materiais pesados, carbono, oxigênio, e os mais pesados, tipo urânio, etc., já são materiais que foram sintetizados nessas estrelas antigas, que lançaram esse material no espaço e que esse material acabou formando as estrelas. Então, a gente tem gerações de estrelas. Nós todos estamos aqui porque nosso corpo depende de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, basicamente, e outros materiais. Quem produziu isso foram as estrelas antigas. Não houvesse isso daqui, nós não estaríamos aqui porque não haveria essa matéria para formar o material orgânico. E estrelas, digamos, muito pequenas, elas demoram muito para se formar e vivem muito tempo. Mas as menores estrelas são da época das primeiras estrelas que se formaram no universo. Então, assim formou-se o Sol. Como se forma, ou forma-se um sistema planetário? Nós falamos da formação do Sol. Agora, a partir do Sol, como forma um sistema planetário? O sistema planetário forma mais ou menos como vocês estão vendo através dessas imagens. Lá na ponta
Lá na ponta está, digamos, um esboço. Então, é uma grande nuvem lá em cima, que ela contrai, começa a formar uma estrela. Essa nuvem que vai formando a estrela, quanto mais ela se contrai, mais ela gira, vai girando. Quanto menor ela fica, mais rápido ela gira. Acaba formando um disco. Esse disco é chamado disco protoplanetário porque significa é a partir dele que se formam os planetas e todos os objetos menores. E na região central acaba se formando a estrela. Então, no fundo, a gente tem a formação de uma estrela e depois de vários objetos que resultaram desse processo todo. Quando a gente olha aquele gráfico do lado de lá, na região central é onde ficaria, digamos, a estrela que está sendo formada. Próximo da estrela, as temperaturas são sempre muito elevadas. Quanto mais longe se fica da estrela, mais baixa é a temperatura. Então, o que acontece dos objetos que estão naquele disco, nessas regiões próximas? Eles estão num ambiente muito quente. Ambiente muito quente não tem gás. Então, eles são pobres em gás. O que se formam aqui? Formam-se aqui todos os objetos que são ricos em rochas, metais, etc. Por exemplo, os planetas rochosos. Então, os planetas rochosos formam-se nessa região. E à medida em que a gente vai tomando regiões mais distintas, a temperatura vai caindo. E a temperatura caindo vai mudando a composição química. Então, são os objetos ricos em água, gases congelados e diversos tipos de gases. Portanto, os planetas rochosos formaram-se nessa região e os planetas gasosos formaram-se nessa região. E como é que se formam esses processos? Aí vocês têm duas animações. Essa animação é teórica, ela não é um desenho. Cada um desses objetos representa um corpo que vai se colidindo e vai formando corpos maiores. É um processo chamado acreção. Então, parte desses objetos que vocês estão reparando acaba caindo na estrela central, que seria o amarelinho ali. Parte desses objetos é jogado a grandes distâncias, vai para uma distância muito longa, e outros objetos acabam colidindo com um corpo que acaba crescendo ao longo do tempo de grandes colisões. Quanto mais colisões tem, mais matéria tem, acumula matéria, a força gravitacional é maior, atrai mais, e é um processo contínuo. Então, de tudo aquilo que vocês viram, praticamente fica um objeto aqui e alguns poucos que ficam lá. Então, esse é um processo de formação, sobretudo dos planetas pequenos. Mas há um outro processo de formação que forma, digamos assim, os objetos gigantes. Esses objetos gigantes, eles formam-se num processo mais parecido com o processo de formação de estrela. A estrela não se forma daquele jeito. A estrela se forma condensando rapidamente todo esse material. Ela acumula massa muito rápida e aí a força gravitacional atrai mais rapidamente. Então, ela forma-se nesse disco, onde vocês estão vendo aqui, que seria o disco de matéria, e na região onde o planeta começa a se formar, ele vai, digamos, roubando matéria do disco através de dois pontos, como se fosse um ralo escoando. Não é esse o processo, mas, digamos, como se fosse um ralo escoando. E, ao mesmo tempo, o planeta vai girando. Ao longo do tempo, ele limpa toda essa região, porque ele atraiu todo o gás para ele, e, ao mesmo tempo, por interação gravitacional, ele separa esses dois discos. Ele tende a fazer esse disco ir mais para a parte interna, se tiverem corpos aqui, pode até cair na estrela, e essa parte externa vem mais para fora. Isso não é, digamos, uma hipótese, isso é teoria, que você pode simular da maneira como é simulada lá e comparar, por exemplo, com as regiões externas do sistema solar, onde existe uma concentração grande, que eu vou mostrar para vocês, que são anéis de corpos de composição química variada. Então, assim acaba se formando, digamos, esses objetos. Numa simulação do disco, seria mais ou menos isso. Aqui sim, aqui é uma simulação baseada na teoria. Lá na parte central é onde está a estrela,
Nesse disco é onde vão se formando os objetos. Próximo da estrela é muito quente, então o objeto é rochoso. Ao longo do tempo eles vão colidindo, e colidindo eles vão acrescendo massa, a massa vai ficando maior, e com isso vão se formando os grandes objetos. Parte desses objetos acumulam-se em planetas, outras partes são jogadas para outras regiões, ou corpos grandes podem ser destruídos quando dois corpos colidem. O fato é que, ao longo do tempo, você tem objetos que acabaram formando grandes planetas e outros que acabaram ficando, acumulando gás e rocha, que são os cometas. Então, esse conjunto todo é que acaba formando, digamos assim, o sistema, que a gente chama de sistema planetário. E qual é esse tamanho do sistema solar? Né? Até agora a gente representou numa escala que não tem, digamos assim, comparação para você saber qual é o tamanho real. Então, o sistema solar, representando novamente em termos de ilustração fora de escala, mas para dar uma ideia para a gente, essa parte central está aqui o Sol, bem próximo dele, aqueles 4 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Depois, a parte externa, onde começa Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entre Júpiter e Marte, que está lá dentro, tem um cinturão de asteroides. E depois, além da região de Netuno, tem um disco enorme de corpos. Corpos que estão aqui, tem planetas anões, aqui tem objetos menores que os planetas anões. E quando a gente olha aqui, por exemplo, praticamente todos esses planetas estão sobre o mesmo plano. Plutão não está nesse plano. Plutão, está vendo, é uma órbita muito excêntrica, muito achatada. A órbita dos planetas são órbitas quase circulares. No plano, Plutão é uma órbita excêntrica e altamente inclinada. Isso já se conhecia desde sempre. Por isso que, só apenas olhando aqui, a parte mais externa, mais longe do Sol, é no bordo externo do disco, e a parte de maior aproximação do Sol é no bordo interno. Portanto, ele é um objeto dessa região aqui. Ele nunca foi planeta. Ele foi classificado como planeta, mas a classificação estava equivocada. Ele não é planeta, ele não tem característica de planeta. E tem outros objetos que também têm a característica dele. Um desses objetos que foi descoberto posteriormente é maior que ele. Então, se ele tinha a classificação correta de planeta, o que foi descoberto também teria de ser planeta. Mas eles não são planetas porque eles não têm essa característica. Isso é uma das razões que fez a União Astronômica Internacional mudar a concepção. Deu um nome equivocado, como eu falei para vocês, mas isso é questão, digamos, de tempo. Se a gente pegar aquela região que a gente viu que é grande, ainda existe uma outra região muito maior. É uma região com essa nuvem que vocês estão olhando aqui. Aquele cinturão, isso aqui lê-se Kuiper, aquele cinturão que a gente viu, Netuno, está mais ou menos aqui. Aquele cinturão que a gente viu representa só esse pedacinho. Depois existe uma nuvem muito grande. E essa nuvem é uma nuvem feita de cometas. É uma nuvem basicamente esférica e que segue o Sol. O Sol gira em torno da galáxia e a nuvem gira em torno do Sol. Então, essa nuvem, que é chamada nuvem de Oort, Oort foi o astrônomo, digamos, que primeiro apontou a possibilidade de existência dessa nuvem, e vendo numa escala um pouco maior, seria alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, nessa região, bem aqui no centro, você tem os planetas, os rochosos perto do Sol, os gasosos mais distantes, o cinturão de Kuiper, Plutão está aqui, e à medida em que você se afasta, você tem uma nuvem esférica e cometas que periodicamente saem daqui e entram nessa região. E é comum os jornais ou revistas dizerem cometa que entrou no sistema solar. Ele não entrou no sistema solar. Ele penetrou as partes internas do sistema solar. E quando a gente fala em partes internas do sistema solar, tem uma definição física que, não, digamos, não é bem o interesse nosso aqui nessa palestra. Tudo isso é muito grande. Aqui vocês têm mais ou menos a distância
Esses objetos estão, Marte está no máximo 1,5 vezes a distância da Terra. Nessa região vai-se de 5 até 30 unidades astronômicas. De 30 a 50 é a região de Plutão. E depois isso daqui parte para uma região muito maior, que pode chegar a 100.000 unidades astronômicas, 100.000 vezes a distância da Terra ao Sol. Você percebe? Falar em 100.000 é fácil. Todo mundo fala em 100.000, você pode falar até um número maior. Mas é difícil a gente imaginar o que de fato é 100.000 vezes maior a distância da Terra. É uma coisa muito complicada. Mesmo assim, essa nuvem aqui, ela está praticamente a 1/4 da distância da estrela mais próxima do Sol. E qual é essa estrela, ou quais são as estrelas mais próximas do Sol? Aqui nós temos um gráfico, o Sol está aqui no centro, esse círculo aqui tem uma distância equivalente a 13,1 anos-luz. Daqui até aqui tem 13,1 anos-luz. Cada ano-luz equivale a 10 trilhões de quilômetros. Então, isso aqui equivale a 131 trilhões de quilômetros. Nessa distância, 131 trilhões de quilômetros, nós ainda encontramos poucas estrelas. Então, a estrela mais próxima do Sol é essa estrelinha aqui, que está em vermelho, que é chamada Próxima Centauro. A Próxima Centauro, se vocês olharem para o Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro do Sul está aqui, o braço menor, a haste maior, apontando quase próximo ao sul. Nessa, quase 3 vezes essa distância aqui, olha lá, vocês vão encontrar 2 estrelas. Olhando para o Cruzeiro do Sul, vocês vão ver à esquerda. Essas 2 estrelas, a mais externa, é chamada Alfa Centauro, e a Alfa Centauro, na realidade, são 3 estrelinhas. Esta é a estrela mais próxima. A luz demora 4,3 anos para chegar até aqui. A luz, 300 mil quilômetros em cada segundo. Ela demora 4,3 anos-luz. Aonde viria a nuvem de Oort, que é enorme, 100.000 unidades astronômicas? Ela estaria mais ou menos nessa região. Isso são as estrelas que estão próximas. E o restante das estrelas que a gente olha no céu? Onde que estão essas estrelas na galáxia? Mais ou menos isso. Isso seria uma representação do que é a nossa galáxia. Ela tem a região central, que é um núcleo, isso aqui é chamado barra, é um tipo, e ela tem esse formato espiral, que é chamado uma galáxia do tipo espiral. Isso aqui são vários braços, tem nomes em função de constelações, etc. O Sol estaria mais ou menos lá em cima, numa distância 30.000 anos-luz. A luz demora 100.000 anos para sair de um lado e cruzar lá. São 100.000 anos viajando a 300 quilômetros em cada segundo. 300 mil quilômetros em cada segundo. O Sol estaria mais ou menos ali, cerca de 30.000 e 20.000 lá para o bordo. Se fôssemos colocar o Sol ou a nuvem de Oort no tamanho correto dessa escala aqui, você não conseguiria ver, porque é um pontinho muito pequeno. Ou seja, o universo é gigantesco. Ele gira assim. Ela não é bem que ela gira. Os braços é que tem a explicação, digamos, você poderia até pensar nisso, mas a explicação são ondas gravitacionais que se propagam aqui e elas cruzam nessas regiões aqui. Mas, digamos, você pode considerar como se fosse uma rotação, não é como um ventilador. Né? Não é como um ventilador. Mas, enfim, nessa escala que nós temos aqui, você não conseguiria ver o Sol, que é tudo aquilo que a gente mostrou. Né? E o Sol? A gente mostrou a distância em relação às demais galáxias, às demais estrelas. E ele sozinho? Ele é uma estrela grande? Se você olhar para o céu, você vai dizer que sim, porque não tem nenhuma estrela que é tão grande quanto o Sol. Mas não é que ele seja grande, é que você está perto dele. Se você pegar um carro enorme, um caminhão,
e ficar olhando para o caminhão à medida que ele vai andando para a estrada, chega um certo ponto que o caminhão é muito pequeno. É o mesmo caminhão. É um caminhão grande que está a muita distância e você enxerga pequeno. Então, a gente podia fazer uma comparação de tamanhos. Nós temos aqui, ó. Vamos esquecer Plutão, Terra. Se você comparar com Urano e Netuno, ela já é pequena. Com Júpiter, ela é muito pequena. E Júpiter, em função do Sol, é diminuto. E o Sol, em função de outras estrelas? Você compara aqui. Sol comparado com a estrela Sirius, que é essa que brilha muito, com a Pollux ou com Arcturus. Então, compara agora uma estrela desse tamanho aqui com a Terra. É diminuta a Terra. Assim é o universo. Então, por isso é que o Sol é considerado uma estrela pequena, uma estrela anã e de cor amarelada. E tem uma classificação técnica que se dá ao Sol, mas, digamos, grosso modo, ela é uma estrela pequena, de cor amarelada, e essa cor amarelada é função da temperatura da parte mais externa do Sol, que é da ordem aí, um pouco menos de 6.000 graus. Se fosse mais quente, seria mais esbranquiçado. Se fosse menos quente, seria mais avermelhado, mais alaranjado e mais avermelhado. Então, por isso que o Sol é classificado como uma estrela anã de cor amarela. E aí, a gente pode até já fazer uma observação. Por que que muita gente hoje procura planetas, os chamados exoplanetas ou planetas extrasolares, em estrelas parecidas com o Sol? Porque aí tem certeza que essas estrelas têm planeta. Mas então, por que que eu não procuro numa estrela muito grande? 30 vezes a massa do Sol. A gente viu que ela nasce rápido e morre muito rápido. Não dá tempo de formar planeta. Antes que os planetas começam a se formar, ela esquenta demais, aquece demais o meio, morre de forma catastrófica e destrói tudo. Então, quando se procura planeta, onde que vai se procurar? Naqueles candidatos que são os mais prováveis de você encontrar. Aonde que está se procurando hoje? Todo mundo em estrelas parecidas com o Sol. Mais ainda, está se buscando encontrar estrelas que são muito parecidas com o Sol. Mas muito, quase, digamos assim, como um clone. São chamadas análogas solares. Elas são muito parecidas, a distribuição de luz é muito parecida, tudo é muito parecido. Então, e o que se busca fazer é encontrar planetas nessas estrelas que são análogas ao Sol, porque aí nós estaríamos cada vez mais próximos de encontrar alguma coisa que fosse parecida com o sistema solar para a gente poder comparar. Porque senão nós vamos comparar com coisas distintas. Então, por aí vocês veem como não é fácil estudar sistema solar quando você olha de um ponto de vista amplo, porque em ciência nunca se faz uma teoria que serve para explicar uma única coisa. Essa teoria não serve para nada. Toda teoria ela é embasada em princípios técnicos, em princípios físicos, no caso da astronomia, e ela tem que ser genérica. A particularidade sai da genérica. Você pode, da genérica, ter algumas condições que dá uma certa particularidade. Mas, digamos, a teoria em si é genérica. Então, por isso é que se busca, hoje, planetas nessas estrelas. E como estão organizados os corpos no sistema solar? O que eu represento por corpos aqui? Como estão organizados os planetas pequenos, os planetas grandes, os satélites, os asteroides, os planetas anões e assim por diante. Está tudo misturado? Não, não está misturado. Esse gráfico aqui a gente já tinha mostrado, a parte central do Sol, praticamente todos num plano, estão os planetas, e ali você tem, digamos, os planetas que são os rochosos. São planetas geralmente pequenos, aqui é a comparação entre eles, Terra e Vênus são quase do mesmo tamanho,
ele está um pouco mais próximo do Sol, mas são completamente diferentes, totalmente diferentes. A temperatura aqui na superfície de Vênus chega a quase 500 graus. Se você colocar chumbo, ele derrete praticamente no ato. Então, são objetos muito distintos. E são objetos que têm internamente toda uma distribuição. Na parte mais central, geralmente tem um núcleo. No caso da Terra, o núcleo é relativamente grande. E esse núcleo é feito essencialmente de liga metálica, ferro e níquel. Depois, a parte mais superficial é de rochas, em diferentes temperaturas, composição química, mas geralmente é rocha, na base de silício, etc. E depois a parte superficial aqui tem uma crosta. Isso aqui é tão quente que circula, como se fosse convectivo. E de vez em quando esse material chega até a superfície e provoca vulcanismo. Ou então esse material racha essa crosta em pedaços. Esses pedaços são chamados placas. Esse movimento, essa dinâmica toda, mexe nessas placas, que é chamada tectônica de placa. E quando essas placas, que estão encostadas umas nas outras, são empurradas ou quebra o atrito, a gente tem um sismo. Então, o sismo que a gente vê é um indicativo de que a Terra é um planeta dinâmico. Nós não enxergamos nada disso nesse planeta e nem naquele planeta. Nenhum daqueles planetas hoje tem essa atividade que a Terra tem. A Terra é o único objeto que tem todo esse dinamismo, digamos assim, na superfície decorrente da sua atividade interna. Os planetas gigantes já são coisas que são muito grandes, muito grandes. E eles são feitos essencialmente de gás, hidrogênio e hélio. Como o Sol é feito essencialmente de gás, hidrogênio e hélio. E no interior deles, aqui, você tem um núcleo de rocha, ferro, níquel, elementos pesados, elementos radiativos, que se você retirasse, se fosse possível, você retirar todo o gás, restaria lá no interior um planeta rochoso. Então, todos esses objetos têm lá no seu núcleo material suficiente para formar um planeta rochoso, em alguns casos do tamanho da Terra um pouco menor, em outros casos bem maior do que a Terra. Então, essa é uma estrutura, digamos, dos planetas. Eles parecem muito diferentes, os planetas. E, de fato, eles são diferentes. Aqui está a comparação que a gente já tinha mostrado. E são não só diferentes em tamanho, eles são diferentes em composição química, eles são diferentes em estrutura. A cor representa a composição química. Aqui e aqui tem muito metano. E o metano é que dá essa cor azulada. Aqui, quando a gente olha em Júpiter, na realidade, cada uma dessas cores que nós estamos olhando está em profundidade diferente. Então, quando nós olhamos para Júpiter externamente, depois eu vou mostrar a animação aqui para vocês, nós estamos vendo toda a alta atmosfera se movendo. Nós não temos como enxergar abaixo daqui, nem abaixo de lá, nem lá, nem lá. Só pode ser observado através de radar ou por outros meios, que todas as sondas acabam carregando equipamentos que conseguem, digamos assim, medir certos sinais. Por exemplo, o campo magnético é um deles, e a partir daí tirar ou inferir como é que é a estrutura deles. Mas são objetos muito diferentes. Nós, aqui na Terra, por exemplo, cada vez que tem um furacão ou coisa desse tipo, é um sufoco. Causa um problema brutal aqui para a gente. E, no entanto, às vezes ele é localizado, Estados Unidos ou outras regiões. Júpiter tem algo semelhante que equivale mais ou menos 3 vezes o tamanho da Terra, num furacão único. E ele existe desde a época de Galileu. Galileu foi a primeira pessoa que observou. Ele se mantém. E se mantém porque ele é inteirinho feito de gás. Na Terra, não. Então, geralmente, os furacões se formam na região do mar, e quando se aproxima para o continente, aí é que eles fazem um estrago danado.
Mas aqui não tem continente. Aqui é essencialmente gás. Então, uma vez criado um grande mecanismo desses, a tendência é ele se manter. Mas não é só esse daqui. De vez em quando aparece, e tem muita gente que observa, os astrônomos amadores que fazem bastante observação, de vez em quando detectam uma mancha dessa que se formou, mas acaba morrendo num espaço de tempo muito curto. Essa imagem que vocês têm ali é uma imagem feita a partir de uma sonda em que ela vai se aproximando de viagem em direção a Júpiter, e ao mesmo tempo ela tira várias imagens, você monta dessas várias imagens um filme, ele cresce de tamanho porque ela está se aproximando, mas o que você percebe é que existem faixas que se movem em direções diferentes. E se você reparar aqui, esta faixa move-se em direção diferente dessa. Por isso é que causa esse redemoinho. O redemoinho fica na fronteira entre duas faixas que se movem desse jeito. E são faixas que, na realidade, você tem, e ele é por latitude. Então, quando se estuda um objeto desse, não é que você olha e fala, tá, então eu sei o que é latitude. Não. Você prestou atenção nisso? Você percebeu o que é isso? Então, você precisa saber qual é o mecanismo que provoca isso daí. Então, conhecer um planeta internamente significa o que é que faz, ou quais são os princípios físicos que fazem com que isso daqui aconteça. Isso é que é, digamos assim, estudar o interior. Lá em cima, quando vocês olham, por exemplo, aquela mancha lá que a gente mostrou, é um pedacinho dessa mancha que vocês estão vendo aqui. Ó. Essa parte que vocês estão vendo aqui, as cores são compostos químicos diferentes e profundidades diferentes. Então, estamos olhando aqui em grandes profundidades. Ou seja, são objetos muito complexos. Saturno é um planeta... Isso que eu acabei mostrando aqui para vocês. Lá em cima, o que vocês estão vendo, são auroras, exatamente do tipo das auroras que ocorrem aqui e que são decorrentes de um magnetismo ou um campo magnético. O que é um campo magnético? Quando vocês pegam um ímã, aquela brincadeira que a gente faz num ímã, põe debaixo de um vidro, põe um clipe em cima, a gente fica andando, girando, e o clipe sai. Então, existe uma força magnética. Essa força magnética é esse material que é imantado. Os planetas têm isso daí também, só que numa intensidade muito grande. Então, quando se estuda os reflexos desse magnetismo, na realidade, nós estamos estudando o que acontece aqui no interior. Então, é uma forma, é um diagnóstico, é uma espécie de uma sonda que você usa para saber o que tem lá no interior e como que estão as coisas no interior. E Saturno é o planeta mais bonito. Né? Se você vê a grande distância, por exemplo, normalmente a gente vê 3 anéis A, B, C, algumas lacunas. Mas quando se olha de perto, esses anéis são formados por miríades de anéis menores. Esses anéis são, na realidade, blocos rochosos. Alguns desses blocos são essencialmente rocha, outros blocos são cobertos de gases congelados, gelo mesmo, de gás congelado, e alguns deles são mais ricos em gases, e tudo de tamanhos diferentes. E eles não são aleatórios. Não é que eu encontro rocha em qualquer lugar, gás em qualquer lugar. Eles estão mais ou menos distribuídos ao longo dessa região. Então, reconhecer isso daqui, estudar cada um desses detalhes aqui, significa você entender qual é a dinâmica, qual é o processo físico que está fazendo com que isso daqui tenha esse formato. E mais do que isso, se você pega a idade desse objeto, 4,6 bilhões de anos, do ponto de vista físico, esses anéis não deveriam existir. Em 4,6 bilhões de anos, esses anéis já deveriam ter sido destruídos. E, no entanto, eles estão aí. Então, esse é um grande desafio. O que foi que fez o surgimento desse anel? O que foi que causou o surgimento desse anel aqui? Esse é um dos grandes, digamos assim, existem várias hipóteses, você encontra, inclusive, satélites que giram aqui no centro,
Boa parte desses anéis existem, porque existem satélites, um do lado externo e um do lado interno do anel, e a ação conjunta deles é que define um anel muito bem feito. Um desses anéis aqui, que eu vou mostrar para vocês, é feito essencialmente de gelo, gotículas de gelo de um satélite. E os planetas anões? Nós falamos em planetas pequenos, rochosos, planetas gigantes, gasosos. E o que são esses planetas anões? Os planetas anões que vocês estão vendo aqui, dá mais ou menos o tamanho relativo deles, e a cor significa que é de um objeto ou de uma superfície composta de um material mais escuro ou de um material mais claro. Aquele ali, Eris, foi o que desclassificou Plutão, porque ele é maior do que Plutão. E quando a gente fala, por exemplo, em cor, significa o quê? A composição química. Quando eu digo cor em astronomia, significa ele é feito de quê? Algum material acaba causando essas cores. Então, normalmente, eles são vários desses objetos e muitos deles ainda são candidatos a anões. Ainda não são anões, mas são candidatos a anões. Quando a gente olha aqui esse Eris, aqui está Plutão. Plutão está aqui. Esse aqui é o seu satélite Caronte. Depois tem dois satélites pequenininhos que foram descobertos recentemente. Ele é esse objeto e Eris é esse outro objeto aqui, com uma órbita completamente diferente e numa posição completamente diferente. E cada vez que você olha isso daqui e que você conhece um novo objeto, um planeta anão, ele está numa posição diferente. Ou seja, é uma característica completamente diferente de planeta, que está tudo no mesmo plano, tudo organizado, tudo acertadinho. Então, eles nunca foram planetas do ponto de vista, digamos, da física. Quantas vezes vocês já ouviram falar disso aqui? Né? Tem o tal do Nibiru, que é um baita de um planeta invisível que só os doidinhos é que conseguem enxergar. Né? Mas existe esse tal planeta. Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história. Voltar um pouquinho na história significa encontrar a história de Netuno e a história de Urano e a história de Netuno. Até Saturno, são planetas fáceis de serem vistos a olho nu, eles eram conhecidos desde sempre. Urano foi procurado, é o primeiro planeta descoberto através de telescópio. Ele foi visto, depois a imagem não era boa, etc. Tá bom, descobriram, tem um planeta. Mas a órbita dele, quando se calculava, ele não estava na posição do cálculo. Calculava-se que ele estava numa posição, ele estava na outra. Calculava-se, ele estava na outra. Qual foi a ideia? Não, tem algum corpo que ainda a gente não conhece, que pode ser um planeta grande, que está perturbando a órbita. Foram feitos todos os cálculos e apontaram, deve existir um planeta em tal lugar. Encontraram esse planeta, que é Netuno. Então, Urano foi o primeiro planeta descoberto por telescópio. Netuno foi o primeiro planeta previsto por teoria. Deve existir, e ele existia de fato. Bom, acontece que a perturbação em Netuno, também existe perturbação em Netuno, e naquele cinturão externo, no cinturão de Kuiper, onde estão aqueles objetos que eu mostrei para vocês, também muitos deles têm órbitas altamente perturbadas. Qual é o raciocínio? Deve ter um objeto lá significativo que está perturbando a órbita de todo mundo. Por que que todos estão num plano e esses estão todos espalhados? Porque pode ter objetos lá que são grandes, a gente ainda não viu, e que toda vez que eles circulam e passam por ali, eles perturbam a órbita de todo mundo. Essa história há muito tempo existe, mais recentemente ela foi proposta por aquele astrônomo que propôs um novo planeta, que é esse planeta aqui. Seria um planeta que poderia ter no máximo 10 vezes a massa da Terra, mas 10 vezes a massa da Terra, por que que a gente não encontrou? Porque ele está muito longe, não dá para ver. Então, as características de toda a perturbação, de todas as órbitas, de alguns desses na realidade são esses objetos que vocês estão vendo aqui,
O que ele fez? Ele pegou, calculou as órbitas de todos esses objetos, percebeu que essas órbitas são perturbadas, não dá para você prever uma posição definitiva. Aí ele foi lá e apontou, ele falou, deve ter um objeto mais ou menos desse tamanho, ele está inclinado em 30 graus em relação ao plano básico, ele dá uma volta em torno do Sol entre 10 mil e 20 mil anos. Então, vocês imaginam, quando ele está mais próximo da gente, o período, se for de 10 mil anos, para nós é novo. Nós não temos 10 mil anos de ciência para observar objetos assim. Então, é um objeto novo. E aqui ele dá outras características. 1.200 vezes o afélio, a distância mais longe do Sol, 1.200 vezes a da Terra, e o periélio, 200 vezes a da Terra. Ainda que esse objeto esteja aqui, a 200 unidades astronômicas, pertinho do Sol, portanto, pertinho da gente, vai ser difícil observar, porque nessa distância ainda ele é muito pequeno. Então, grandes telescópios, hoje, estão trabalhando, porque ele deu a posição mais ou menos aproximada, e todo mundo está procurando esse objeto. E se não encontrar esse objeto, provavelmente vai vir um outro objeto. Vão dar uma outra explicação e buscar, mas você não tem como explicar que essas órbitas, elas se movem, elas saem, digamos assim, mudam as suas características a partir do nada. Alguma coisa deve estar, digamos, acontecendo. Dos planetas rochosos, são todos parecidos com a Terra. Aqui você tem Mercúrio. Aquela imagem lá é uma cor falsa. Não é que Mercúrio seja daquela cor. Essa imagem, a cor foi atribuída em função da composição química. Então, o que é vermelho é uma composição química, o azul é uma composição química, o amarelo e assim por diante. Isso mostra para a gente que é muito difícil você estudar a superfície dele, porque ele tem materiais que são diferentes. Não dá para explicar através de vulcanismo, nós não sabemos o que acontece. E ele tem várias figuras, aqui é mais ou menos o que seria o interior dele. Ele tem um núcleo enorme, uma crosta muito fininha, mas ele tem características que são muito parecidas com as características que ocorrem aqui na Terra. Que seriam, por exemplo, esse material que você está vendo aqui, essa figura que você está vendo aqui, que é causada por encontro de placas. Ah, mas eu falei que eles não têm placas. Não. Hoje eles não têm placa, mas no passado eles tinham placa. Na época que era muito quente, eles tinham placa. Então, é estudar. Isso daí, aqui tem mais algumas imagens, aqui como vocês estão vendo. São imagens complexas, não se sabe exatamente o que são esses materiais que você está olhando aqui. Ó. O que significa esse material. E, além disso, ele tem compostos químicos, por exemplo, como o sódio, que nenhum outro tem. Nenhum outro objeto do Sistema Solar tem. Vênus. Lá em cima que vocês estão olhando, é uma imagem, é um filme feito a partir de várias imagens. O que significa aquilo? O Sol está destruindo toda a atmosfera de Vênus. Porque Vênus não tem um escudo que o proteja. E o escudo que protege é o campo magnético que a Terra tem. Se a Terra perder o campo magnético, a atmosfera da Terra vai ser destruída como é a de Vênus. Mas quando se olha Vênus, por exemplo, essa aqui é uma imagem também feita a partir, digamos, de superfície. As partes mais claras são as mais altas. Você vai encontrar aqui na região do Equador e depois uma lá em cima, lá no Polo Norte, que é uma, lá, parece agora que é uma região alta. Fora essas regiões, Vênus é extremamente plano. Ele não chega, por exemplo, a 10 quilômetros entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Plano, e esse material é feito de muita base de basalto. O que significa isso? Um vulcanismo tão intenso que aconteceu nele, que cobriu praticamente toda a superfície dele. E esse vulcanismo ainda existe hoje? Não, não se vê. Mas você olha uma imagem dessa daqui, que é naquela região, tem uma saliência, e quando você tira uma imagem térmica, que significa ela é medida através do calor, você percebe que essa região é quente e essa região é fria. Ou seja, tem material aqui no fundo que está circulando, que aquece a superfície, mas não explode, por exemplo, como é o caso de um vulcanismo. Aqui é a mesma coisa. A mesma região retirada em datas diferentes, com fotografias diferentes. Estava assim,
e aqui ficou muito mais quente. Ou seja, ele tem um vulcanismo interno, mas não mais externo. E tem várias figuras de superfície, como essa que vocês estão vendo. Esse daí é cerca de 11 quilômetros, mais ou menos de altura. Aqui está outro. Isso daqui é um material típico de que no passado, muito distante, houve vulcanismo. Todo esse material saiu dessas regiões, que são montanhas vulcânicas. E aqui você tem várias outras figuras também geológicas. Muitas delas são parecidas com a Terra. E aqui você tem crateras. Crateras que significam grandes impactos que aconteceram no passado, cerca da ordem de 37 quilômetros. Marte é muito diferente. Marte é um planeta pequenininho. Se você fizer um desenho da superfície num mapa retangular, tipo projeção de Mercator, que a gente vê em geografia, essa região de Marte aqui é plana e baixa. Se Marte teve água no passado, o oceano era aqui. Tinha oceano nessa região e nessa região. E essa região que vocês estão vendo aqui em cor seriam os continentes, completamente diferente do que a gente tem nos outros planetas. E essas posições que vocês estão vendo aqui são essas sondas que foram colocadas. Sonda que foi colocada lá no hemisfério norte para ver gelo e essas coisas, mas ela era fixa, e as sondas que foram percorrendo Marte, fazendo prospecção, etc. E Marte, no passado, teve uma atividade vulcânica intensíssima. Aquela região que vocês estão vendo lá em cima é a região mais alta de Marte, um pouco acima lá do Equador. Essa região de Marte, no passado, ela foi extremamente ativa. O maior vulcão do sistema solar, porém extinto, é esse aqui, é o Monte Olimpo. Ele tem cerca de 600 quilômetros de base e 27 quilômetros de altura. A altura dele é maior do que a diferença entre a parte mais profunda da Terra e a parte mais elevada da Terra. Isso num único vulcão. A massa desse vulcão aqui é tão grande, que se você colocasse na crosta da Terra, ele afundaria, porque a crosta da Terra é fina. Se ele não afundou aqui, é porque a crosta dele é grande. Por isso é que ele não tem movimento de placa, não quebra. A crosta dele não quebra. E aí tem várias outras que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem mais aqui, olha lá, um vulcanismo. São os outros dois, a gente tinha visto aqui. Agora aqui e aqui, são diferentes. E tem uma figura de superfície que vocês estão vendo aqui, que é essa figura aqui. Ó. São os vales, são escarpas enormes. E vendo, digamos, animado, essa seria a parte mais alta da superfície antiga, e tudo isso daqui foi erodido por vento, e além disso ele teve falha geológica que afundou. E essa falha pega mais ou menos cerca de 1/4, 1/5, digamos, do diâmetro dele. É uma coisa gigantesca que, digamos, na Terra a gente não tem nenhum tipo de atividade vulcânica que provocou isso. Além disso, ele tem vento. Esse vento que vocês estão vendo aqui são redemoinhos que existem em Marte, e quando eles passam, eles revolvem todo o material da superfície e deixam esse caminho. E isso já era mais ou menos conhecido, que Marte tinha uma atmosfera muito rarefeita, porém ventos intensíssimos. Quando você olha num dia sem vento e quando você olha num dia com vento. Toda a atmosfera é carregada fortemente de poeira que foi decorrente desse vento. E aqui é uma coisa interessante. Esta é uma imagem muito antiga. É diferente. Se vocês olharem para a Lua, vocês vão ver as crateras da Lua e parece que tem raios brilhantes. Geralmente é assim que acontece a colisão. Aqui não. Aqui parece que era alguma coisa que era pastosa. Que quando aconteceu isso daqui, criou essa figura pastosa e depois ela se solidificou. Foi através dessa imagem que começou a se pensar na possibilidade de que a água que restou em Marte deve estar abaixo da superfície, mais ou menos o que seria aquele desenho lá de cima. A parte lá de cima é o solo, a parte aqui de baixo é água congelada, gelo duro, e que se houver alguma coisa
que acontece aqui? Isso daqui vira uma espécie de barro, de lodo. Se a água evapora, o que fica? A terra. Agora vocês olhem para essa imagem aqui, que é uma imagem muito recente. Isso aqui é uma parede de uma cratera muito grande. Aqui está a superfície. Isso aqui é subsolo. Debaixo do subsolo escorre coisas. Esse material que escorre daqui vai descendo para as partes mais baixas da cratera, é uma parede de cratera, ele vai descendo, cava, formam esses canais, e aqui embaixo o que você tem? Depósito. Depósito do quê? Disto que foi escavado a partir daqui, desceu e foi para lá. E as medidas mais recentes passaram a observar aqui, em diferentes épocas do ano. E percebeu-se que existe material hidratado. Hidratado significa o quê? Tem água nesse material. Não se vê escorrendo como se fosse, digamos, uma cachoeira. Mas o material que escorre, ele é meio pastoso e contém água. Então, Marte tem uma quantidade de água que é relativamente grande. Isso é que faz se pensar que Marte, se mandar alguma sonda para Marte, pode-se obter água de Marte e, a partir da água, se obter hidrogênio e oxigênio, que são combustíveis para retornar, digamos, as sondas para cá. Ou seja, retirar energia de Marte através de combustível. E quando a gente olha aqui, a gente se convence de vez. Isso aqui é uma região de um leito antigo de rio, onde o pedregulho, a gente sempre soube que o pedregulho tem esse formato aqui, porque de tanto ele rolar na água, ele vai ficando polido, e você compara essa daqui com aquilo que você compara em Marte. É a mesma coisa. Aqui você enxergou porque a água daqui desapareceu. Marte não tem mais água na superfície. O que restou? Aquilo que estava no passado. No meio onde? Que tinha muita água corrente. Então, Marte foi um planeta muito antigo. E quando a sonda, o robozinho que anda lá na superfície, cavoca, digamos, a superfície, ele encontra um material de sílica que também é hidratado, que contém água. E a fotografia que você tira num dia, se você voltar a tirar essa mesma foto depois de muitos dias, você vai ver que a área branca diminui. E por que ela diminui? Porque a água contida aqui evapora. Então, se você colocar água em Marte, ela evapora ao longo do tempo. Por isso que você não observa a água em Marte. Mas isso daqui é uma amostra de que, de fato, ele tem esse material, né? Os planetas anões e os satélites são parecidos com alguma coisa que a gente vê? Aqui vocês têm o caso, por exemplo, de Ceres, que na classificação nova, ele era um asteroide, na classificação nova, ele virou planeta anão. Ou seja, Ceres não mudou. Nós é que mudamos a concepção dele, chamamos de outro nome, ele não mudou do ponto de vista da física. Então, ele vai ser estudado como um objeto e não pelo fato de ser asteroide, ser planeta anão ou outro nome que for se dar. O que interessa é saber, digamos, a composição dele, a natureza e etc. E aqui vocês têm algumas imagens que foram tiradas em alta resolução e essas manchas que são aqui, que indicam também presença de água. Há modelos que prevêem para Ceres uma quantidade de material congelado de água potável. Água potável significa água sem sal, sem cristais. Se esse modelo estiver certo, Ceres tem mais água potável que a Terra. Não mais água que a Terra. A Terra tem água potável e tem muita água salgada. Mas o reservatório de Ceres, de água potável, é muito grande. Aí você olha um outro objeto aqui, de uma outra face. Plutão, essas imagens são recentes. Foram as imagens que foram obtidas com a sonda Novos Horizontes, que ela passou por lá, tirou uma série de fotografias e mandou. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum astrônomo teria coragem de desenhar alguma coisa que se parecesse com isso aqui.
Ninguém imaginava que Plutão fosse isso. O máximo que se tinha é que ele é parecido com Tritão, que é um satélite. Mas aqui vocês têm uma imagem, essa parte escura, e aqui, quando você olha o terreno, é um terreno difícil de você explicar, como você está vendo aqui, todo hexagonal, e aqui, olha lá em cima. Para você explicar isso aqui, você tem que saber qual é o mecanismo. O que ele é feito, por que ele é assim, por que ele tem essa atividade, o que é que fez diferenciar esse terreno aqui desse terreno aqui. São os processos físicos, e é isso que se tenta entender. Aí você tem, por exemplo, um outro slide de um outro satélite, o satélite Io. Aquilo que vocês estão vendo lá na ponta é um vulcanismo. E essa região que você está vendo aqui são bocas de vulcões. É o corpo mais ativo do sistema solar. Ele tem vulcanismo constantemente e ele entra em vulcanismo inteiro. Não é localizado em regiões como é na Terra. Todinho, ele é todinho. Ele é feito basicamente de rocha e tem um vulcanismo intenso. Ao lado dele tem um outro satélite, que é o satélite Europa, que a estrutura que se imagina é aquilo. Lá no centro ele tem ferro, depois ele tem rocha, tem uma crosta, e acima da crosta ele tem um mar. E mar de água salgada, porque aquele gelo lá conduz eletricidade. Uma das características que mostra que ele tem mar é exatamente essas quebras que você vê desalinhada de material, que é exatamente o que se vê no Polo Norte. O Polo Norte é uma capa, o Polo Sul é um continente, Antártida. Mas o Polo Norte é uma capa congelada. Quando ela quebra e ela se rompe, ela digamos assim, ela volta a se soldar através da água que sai e congela, e ela fica em posições diferentes. E é um dos objetos que tem um forte interesse da NASA. Por quê? Porque a NASA pretende fazer uma missão como o que vocês estão vendo aqui. Uma missão onde uma sonda penetra essa camada de gelo, entra aqui e vai estudar o oceano, em busca desses vulcõezinhos que na Terra são chamados de fumarolas, que vocês estão vendo aqui. E nessas fumarolas, que têm temperatura extremamente elevada, tem uma quantidade enorme de vida que vive aqui dentro, em temperaturas acima de 120 graus, num meio extremamente ácido, e tem uma série de bichinhos, aliás, aqui está um, que eles vivem em torno. Eles não recebem luz e vivem em torno, praticamente, isso daqui é a fonte, digamos, de alimentação e de vida para eles. E é isso que a NASA tenta buscar. E tem um outro satélite, que é o caso de Titã, que esse é mais enigmático ainda. É um satélite grande, o que vocês estão vendo lá na ponta é a parte superior de montanhas, depois aqui toda essa parte aqui que são mares congelados, ou lagos congelados. Ele tem o mesmo ciclo sazonal. No caso, na Terra é água, no inverno solidifica, no verão liquefaz, no muito sol evapora. Todo esse ciclo da água na Terra, ele tem lá também, mas só que é a base de metano. A temperatura é muito baixa, mas ele tem reações químicas na sua atmosfera que provoca compostos orgânicos. Esse composto orgânico que está aqui, Tollens, é o mesmo composto orgânico na famosa experiência de Miller, em que ele colocou num frasco tapado com eletrodos dentro uma substância que se imaginava que teria sido a sopa primitiva, quando a Terra não tinha vida, mas tinha alguns componentes físicos, químicos, e lacrou tudo isso e soltava faísca para imitar raios na antiga Terra. Deixou isso em laboratório, depois de um certo tempo ele voltou lá e encontrou todo o frasco recoberto de material orgânico. É exatamente o que acontece em Titã. Titã talvez seja o objeto que se pareça muito com a Terra. E aí nós temos coisas tão estranhas quanto esses satélites, que são satélites diminutos. Isso aqui parece uma esponja. Só que o que você está vendo aqui são desfiladeiros enormes, de vários quilômetros de altura. A gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui. Tem
este satélite. Esse satélite Encélado é o satélite de Saturno. O que você está vendo aqui é uma imagem que a Cassini, que há pouco tempo ela foi sacrificada, digamos, em Saturno, e ela mostrou, detectou esses jatos de água que saem, não de um lugar só que nem um vulcão, mas como se fossem rachaduras no Polo Sul, como vocês estão vendo mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. São essas rachaduras que ejetam esse material, que é água muito parecida com a química dos cometas, que são objetos muito ricos em água, e essa água, quando vai para o espaço, ela solidifica rapidamente e vira bloquinhos de gelo. E aqui está ele e o anel E de Saturno, é ele que fez. É ele que faz e alimenta. Portanto, o anel E de Saturno é feito exclusivamente de água. E, por fim, andando um pouco mais rápido, o que é um asteroide? Os asteroides são objetos relativamente pequenos que ficam nessa região entre Marte e Júpiter. É lógico que isso daqui é um gráfico que não tem escala, porque um pontinho aqui representa um valor muito grande em função disso, mas é uma família de objetos que circulam aqui adiante de Marte e aquém de Júpiter. São vários objetos de diferentes tipos, diferentes composição química e etc. E são enormes as quantidades de objetos. E o formato deles são formatos diferentes. São formatos de vários tipos. O que você está vendo aqui são dois blocos, 1 e 2, que era o que se imaginava. Se você olhar aqui, olha lá, 1, 2. Dois blocos que já se imaginava que isso podia acontecer, que atraem-se gravitacionalmente e grudam. Então fica um bloco aqui, um bloco aqui, a poeira que cai cobre isso aqui. Isso já se imaginava. Aí isso aqui foi observado de perto. Um bloco, outro bloco. Aí tirou-se a composição química. Esta composição química é diferente dessa composição química. Ou seja, isso mostra que esse objeto, no passado, se uniu e vieram de regiões diferentes, densidades diferentes. Isso é uma rocha de baixa densidade e essa é uma rocha de densidade um pouco maior. Eles são geralmente sólidos. Alguns podem exalar gases, e geralmente água, e eles acabam parecendo muito com, digamos, com cometas. Então, são objetos que estão lá naquela região e que a gente ainda não sabe direito qual é a origem deles. Então, isso significa que um cometa é bem maior do que um asteroide e que anda rápido no céu. Quantas vezes vocês ouviram dizer que cometa é uma coisa que passa rápido? Não é? O único cometa que passa rápido, ele passa na estrada. Vai lá para vários lugares. Aquele cometa é rápido. Esses cometas, eles ficam fixos no céu. Eles andam um pouquinho de noite para noite que você percebe. Mas se você olha, a aparência deles é bastante grande e um dos objetos mais bonitos que tem. Aqui vocês estão vendo vários tipos. Esse daqui é um cometa relativamente recente. Eles não são parecidos. Na aparência, eles são muito grandes. O que você vê aqui, ó, é uma imagem feita do espaço, um cometa, e o Sol que explode essa matéria. Aqui você está vendo também a mesma coisa, um outro cometa, material explodindo no Sol, e que inclusive você vai ver que ele perde a caudinha dele. Aqui, acho que é aqui que vai mostrar, ele perde a cauda. Ele vai, digamos, ele passa na região próxima do Sol. Acho que é esse aqui que você mostra, lá. Vai perder a caudinha, olha lá, viu? Mas ele é mais eficiente que a lagartixa, porque rapidamente ele consegue uma outra cauda, porque isso daqui é gás exalado que vai ficando pelo caminho. E tem várias outras imagens, né? Essa daqui é uma imagem também que aconteceu desse cometa, que é um chamado cometa rasante, que já se sabia que o Sol é esse tamanhinho que vocês estão vendo aqui, ó, que ele ia passar muito próximo do Sol, praticamente na atmosfera do Sol, e que dificilmente ele conseguiria resistir. E, de fato, ele passou por aqui, lá como você está vendo, olha lá, né? É o espaço dele aqui,
E como você está vendo aqui, a partir desse momento, ele praticamente foi desintegrado. Se você comparar o Sol aqui, ele passou muito próximo do Sol, ele praticamente passou na atmosfera do Sol. E mais, o que causa essa aparência, digamos assim, do cometa? É um objeto daquele tipo lá que você está vendo. Isso é um cometa. Essa é a imagem mais recente que a gente tem desse cometa chamado Churyumov-Gerasimenko. Churyumov é esse senhor, que inclusive esteve aqui trabalhando com a gente durante um certo tempo, e Gerasimenko foi ela. Foi colocada uma sonda nesse cometa aí, e foram tiradas várias imagens. Se você olhar aqui, ó, é típico de um material que você está falando, puxa, mas isso aqui é tipo neve condensada aqui, ó. Não é isso? Agora aquece isso daqui, o que acontece? Ele começa a ejetar gás. Aqui nessa imagem você vê lá. Essa é uma imagem animada daquilo que você tira em vários lugares. No fundo ele tem grandes desfiladeiros, como você está vendo aqui. Tem algumas regiões em que tem depósito de gelos, gases congelados, como você está vendo aqui, ó. Como se você visse o topo de uma montanha a partir de um drone ou de um avião. Então, é esse material aqui que, quando está próximo do Sol, o Sol aquece e ele vaporiza. E, ao vaporizar, ele forma essa nuvem. Aqui tem mais outras imagens. E aí você fica com essa dúvida. Puxa, eu não sabia que um cometa era tão pequeno. Ele é grande na aparência, mas ele é relativamente pequeno. Engano seu. Olha o tamanho dele se você comparar com uma cidade. Imagina o que acontece se um negócio desse aqui cai na Terra. Daí a preocupação que se tem de se fazer um mapeamento. E, por fim, o que é essa coisa chamada, às vezes, meteoro, meteorito? Cada hora se fala uma coisa, um meteoro que caiu e etc. Vamos explicar isso aqui de uma vez por todas. Meteoroide é um pedaço de rocha que está lá no espaço vagando. Alguns caem aqui, outros não. Quando ele cai aqui, ele sofre abrasão na atmosfera. Ele se esquenta demais, aquece demais, é vaporizado. Ao ser vaporizado, ele produz um rastro luminoso. Se ele conseguir resistir aqui e chega na Terra, você encontra um pedaço daquilo que era. Então, lá no espaço, ele é meteoroide. Aqui na Terra, uma rochinha, ele é meteorito, você enxerga ele. O rastro luminoso é que é o meteoro. Então, meteoro não cai, meteoro não faz cratera. Meteoro é o fenômeno luminoso. Então, onde que estão esses meteoros? A gente já viu vários deles, vocês podem ver na internet, por exemplo. Esse daqui, olha lá. Isso é um meteoro. Ele vai se desfazendo, quebrando em vários pedaços, e o atrito dele com a atmosfera é que dá essa luminescência. Então, esse é o meteoro. Agora, aquilo que conseguiu resistir, por exemplo, aí são 3 pedaços do meteoroide. Aquilo que consegue resistir, ele passa por aí e cai numa região, por exemplo. Aí foi o trajeto que ele fez e, por desgraça desse senhor, caiu justamente no carro dele. Aqui tem outra imagem para vocês. Em pleno jogo de futebol, um objeto passando, ou seja, algo que caiu nessa região. Aqui vocês têm um outro exemplo. E aqui vocês têm um outro exemplo, e esse chegou, essa imagem aqui, opa, desculpe, essa imagem aqui chegou a mostrar, ele cai, atinge o solo e causa isso daí. Essa outra imagem que a gente tem aqui é muito recente, lembra aquele da Rússia? Então, o da Rússia, quando passou, as regiões que estavam até de madrugada, era muito escuro, quando ele passou, ficou praticamente um dia, né? Então, o que sobrou disso daí? Ele caiu numa região congelada, fez uma cratera, um buraco, e aqui está um pedaço desse objeto. Então, este aqui é um meteorito.
mas que ele era um meteoroide que provocou aquele rastro luminoso, que era o meteoro que passou e que a gente viu. E quando a gente fala em meteoro, em coisas que caem, uma das primeiras coisas que se fala é quem matou os dinossauros. Não é isso? Por que a gente fala isso daí, porque matou o dinossauro? É invenção da gente, a gente imaginou. Não, a gente tem que fazer alguma coisa com ciência. Essa é a região do Golfo do México, que é aquele quadradinho que você está vendo ali. Ó. Tirada de cima, essa imagem é uma baita de uma cratera. É uma cratera enorme com cerca de 170 quilômetros. Isso aqui é uma estimativa feita a partir desses dados e você cria, digamos assim, um desenho que mostra exatamente o que é. Aí você vai lá e data quando isso daí aconteceu e tem jeito de fazer isso daí através de material radiativo, etc. Quando você data, você chega à conclusão que ela tem 65 milhões de anos. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui são as extinções em massa. Grandes extinções de vidas que ocorreram na Terra. Quando você pega aqui 65 milhões de anos, dá aqui. Aí você fala, não, então eles é que causaram isso daqui. Não, eles podem ter causado. Porque nessa data aqui também tinha atividade vulcânica muito intensa. Então fica uma disputa entre os geólogos que dizem, não, você não precisa de um objeto desse para extinguir. Mas, por outro lado, o astrônomo fala, não, mas teve uma coisa que caiu aqui. E é possível ver isso daqui, porque esse objeto, quando caiu, há uma camada na Terra, quando você corta a Terra em pedaços, e que você vai aprofundando, essas profundidades representam idades diferentes. Então, quando você chega na idade relativa à mudança da era, que é justamente em 65 milhões de anos, você percebe que naquela região, apenas naquela região, nem mais cedo e nem mais tarde, só nessa região tem uma concentração muito forte de um elemento químico chamado irídio. A Terra inteirinha está coberta por aquele elemento. Ou seja, é um indicativo muito forte de que ele caiu. Mas ele não é o maior. O maior está aqui, pelo menos descoberto até hoje. Está aqui nessa ilha, que fica lá perto ali na Antártida. Aqui está a cratera de 170 quilômetros de Chicxulub. Aqui está ela. E essa cratera, quando datada, cai em 250 milhões de anos. Ou seja, esta cratera é relativamente pequena, causou extinção. Essa cratera é muito grande, causou extinção. Para a gente terminar, eu vou mostrar aqui para vocês. Obrigado. Essa região que vocês podem visitar. É a região de Parelheiros. Vocês podem ir de carro, vocês podem... Chama-se Cratera de Vargem Grande. Olhando no mapa aqui, ela é aquela região que você está vendo lá em cima, de forma arredondada. Olhando nessa imagem aqui, você vê uma cidade, no passado ela foi invadida, e lá na ponta você vê essa montanha. Na realidade, essa não é uma região montanhosa, isso é a borda da cratera. Quando descobriram que isso daqui era uma cratera de colisão, eles informaram a população que era daqui, uma população pobre, de que era uma cratera e que era importante eles cuidarem da cratera. O que eles fizeram? Eles se organizaram, retiraram todos os invasores de terra de lá do fundo e trouxeram para cá. Em troca disso, o governo deu direito de propriedade. Então, eles passaram a viver dentro da cratera e, ao mesmo tempo, eles são as pessoas que policiam. Ninguém invade essa área. Se eles encontrarem alguém invadindo essa área, eles chamam a polícia. E hoje existem trabalhos para catalogar essa cratera e provar que, de fato, ela é uma cratera de colisão. Ela é a segunda, a única cratera de colisão que existe hoje e que é totalmente habitada, é essa cratera aqui dessa cidade, que é da Bavária, lá na Alemanha. Então, são duas crateras que são habitadas. E essa cratera aqui tem todas as características de uma proteção ambiental. Então, se um dia vocês tiverem oportunidade, vão visitar.
Vocês chegam na parte mais superior, vocês não percebem. Vocês estão andando na estrada e vocês veem um paredão como se fosse de árvore. Tem um lugar lá que vocês entram, que é uma espécie de uma rua, vocês começam a subir, vai subindo como se vocês estivessem subindo uma montanha. Quando chega lá em cima, é que vocês percebem que vocês estão no alto, aí vocês começam a ver a cratera. E ela tem todas as características. Um lado dela é muito alto e o outro lado é muito baixo. É um bólido que veio nesse sentido. Quando ele bateu e empurrou parte desse material e fez uma parede enorme, que é essa parede aqui, ó, que é uma coisa que vocês podem ver. Enfim, foi até mais tempo do que a gente imaginou, mas uma ideia que eu espero ter passado para vocês do que é o sistema solar e como é complicado a gente estudar cada um desses objetos. Demora muito tempo e não é muito fácil. O garotinho é o primeiro, eu sou prova de que ele é o primeiro. Pessoal, eu vou abrir para algumas perguntas. A gente não tem muito tempo, porque a gente tem um cronograma a seguir, mas saibam que as perguntas feitas aqui para o professor serão algumas, as primeiras. Depois, a gente não conseguir responder diretamente com o professor, eu, Tasso, várias outras pessoas do departamento estarão lá na observação. A gente também vai continuar respondendo perguntas, tá? Não termina aqui. E também algumas outras perguntas podem ser direcionadas para a gente por e-mail, para o e-mail do departamento ou professor, tá bom? A primeira pergunta, só um minutinho que eu vou passar o microfone. Capricho na voz, que você está no microfone. O que faz as faixas gasosas de Júpiter se mexerem? Desculpe ficar mais pertinho. O que faz as faixas gasosas de Júpiter se mexerem? Porque as faixas de Júpiter Se mexem. Quando a gente olha a atmosfera da Terra, o que a gente vê? Por exemplo, quando você liga o TV de manhã, a previsão do tempo, aquelas coisas todas. Aí quando você olha a previsão do tempo, vai lá, mostra as nuvens que estão se mexendo, às vezes você vê imagens que estão se mexendo. Então, o movimento de uma atmosfera é mais ou menos o seguinte: você tem ar quente, que está perto do solo, nas regiões quentes. O ar quente, quando esquenta, ele sobe. Quando ele sobe, ele faz uma pressão e o ar frio, que está lá em cima, desce. Então, esse movimento, que é chamado movimento de convecção, do ar quente subindo, o ar frio descendo. Então, quando o ar quente sobe, ele é muito quente, é chamada zona de baixa pressão, por isso que ele sobe. Só que quando ele sobe, ele faz isso, o outro lado faz isso. Esse lado que fez isso se encontra com o outro que faz isso aqui. Então, aqui é a zona de alta pressão. Então, ele desce muito frio. E é isso que causa, por exemplo, às vezes a gente passa de um dia para o outro, de 2 dias ou coisa assim, e muda muito o tempo da gente. Então, é esse movimento convectivo que faz essas faixas de Júpiter. É o mesmo sistema que você tem aqui na Terra. Tem mais uma? Próxima pergunta? Quer fazer mais uma? Então, tá bom. Aqui, boa noite. Então, eu gostaria de saber como que dá para saber que a substância que constitui os asteroides, tudo é água, tipo, a que forma as caudas e tudo. A astronomia tem 2 ferramentas poderosíssimas. Uma dessas ferramentas poderosas é a luz. Então, quando você observa a luz, o que a gente chama de luz, na realidade, eu vou usar um outro termo, não seria exatamente. O termo técnico é comprimento de onda. Mas vamos pegar só a região que a gente enxerga. Cada comprimento de onda tem uma cor. Então, a luz que você recebe tem cores definidas ou comprimentos de ondas definidos, que vai de comprimento de onda pequenininho, que é muita energia, a comprimento de onda muito grande. Só que esses comprimentos de onda são conhecidos. Se você pegar um átomo de um elemento qualquer, hidrogênio, ferro, você vai jogando energia nesse átomo e ele vai se excitando, 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 excitando.
depois ele volta para o estado mais básico dele. Cada vez que você excita e ele volta, ele emite luz. Mas ele emite luz naquele comprimento de onda e naquela cor. Então, o astrônomo, quando ele pega um objeto qualquer, que ele coloca e usa um equipamento chamado espectrômetro, ele olha o espectro da luz. E aí você tem o hidrogênio tem um espectro, o oxigênio tem outro espectro, e o oxigênio com o hidrogênio formam uma molécula que tem outro espectro característico. Você não vai encontrar um outro elemento que tenha as mesmas propriedades que tem a água, que tem o metano tem a região dele, o césio tem a região dele, e assim por diante. O fato de esses corpos refletirem luz, influencia nisso? Porque a luz que está refletindo já teria uma... Reflexão é uma outra coisa. Reflexão, digamos, existem dois processos. Esse que eu te falei é, por exemplo, de emissão. Ele emite luz. Aurora. O que é aurora? A aurora, você excita o gás está excitado, volta no estado normal e emite luz. Então, a aurora tem várias cores, que é a cor do oxigênio, a cor do nitrogênio e assim por diante. Ocorre em regiões diferentes, porque oxigênio e nitrogênio estão em posições diferentes. Isso é emissão, mas também pode haver absorção. Então, quando você tira um espectro, você pode pegar um espectro que é chamado de emissão, em que você vê luz, e um espectro que é chamado de absorção, em que você deveria ver luz, mas não vê. Exemplo, lâmpada de sódio, ela é amarela. O sódio emite luz amarela e absorve luz amarela. Se você jogar luz amarela numa lâmpada de sódio apagada, o sódio vai absorver essa luz. Então, a espectroscopia identifica todos a composição química sem margem de erro. Boa noite, professor. Boa noite. A minha dúvida é referente às estrelas e aos planetas gasosos. Nós sabemos que no meio dos planetas e das estrelas, eles têm uma rotação, no caso a rotação diferencial, né, que seria uma velocidade diferente da velocidade dos polos. Eu gostaria de saber se isso é padrão para todos os planetas e todas as estrelas, e se o magnetismo, tanto da estrela quanto do planeta, influencia nessa rotação diferencial. Planeta, digamos, é uma coisa e estrela é outra coisa. Se você pegar, por exemplo, o Sol, a gente estava conversando agora há pouco com uma pessoa aqui. O Sol é uma estrela, então é uma estrela muito quente, feita de gás e é plasma. E o plasma tem uma característica. Planeta não é plasma. Planeta tem algumas regiões que pode ser plasma, mas é um gás. Digamos, gás molecular, liquefeito e assim por diante. A rotação diferencial só ocorre em meios onde não é sólido. Por exemplo, a rotação do núcleo da Terra, a parte mais interna, ele é sólido, então não tem rotação. O que ele chama de rotação diferencial significa, se eu olho aqui, eu olho aqui, eu olho aqui, eu olho aqui. Por exemplo, o Sol, se eu olhar no Equador, ele gira mais ou menos em 26 dias, uma coisa assim. Mas se eu olhar no polo, ele gira mais ou menos em 32 dias. E entre aqui e aqui é mais ou menos intermediário. É isso que se chama diferencial, ou seja, diferença de velocidade. Isso está relacionado com, no caso da estrela, relacionado com a composição química, com a temperatura, com o campo magnético, com a atividade e assim por diante. Não, não existe padrão. Boa noite. Eu fiquei com dúvida com relação àquela estrutura de sílica que tem na superfície de Marte, que a gente percebeu que muda de acordo com a movimentação, que se movimenta de acordo com a evaporação da água. Né? E eu fiquei com dúvida de como que essa água evapora numa superfície de um planeta que já é mais gelado do que a Terra. Se você pegar um gelinho, né? Você pega na geladeira, tira um gelinho, vai no espaço, coloca o gelinho no espaço, ele não vai passar para líquido, ele vai passar diretamente para vapor. E por que ele passa diretamente para vapor? Porque não tem pressão. Por exemplo, você ferver a água na Terra, aqui no nível do mar, você vai ferver a 100 graus. Se você for numa montanha, você vai ferver a 97 graus, 96 graus, 95 graus. Por quê? Porque a pressão é menor. Se você diminuir ainda mais a pressão,
e você pegar essa mesma água e pôr num lugar que não tem pressão, ela vaporiza rapidamente. É o que acontece em Marte. Embora a temperatura seja baixa, a pressão na superfície é muito baixa. Então, aquilo que o robozinho fez, e que era gelo ali, embora seja a temperatura muito baixa, a pressão de vapor é baixa e ele começa a vaporizar, vaporizar, quando você vai ver, ele praticamente desapareceu. Quem vaporiza? A água. Entendeu? Então, as capas de Marte, na realidade, o polo de Marte tem água e dióxido de carbono. Água embaixo, dióxido de carbono em cima. Quando esquenta, dióxido de carbono evapora, no verão, dióxido de carbono evapora e depois evapora a água. Temperatura diminui, a água precipita, depois precipita o dióxido de carbono. Então, depende do composto químico, tem temperaturas de vaporização diferentes. O que eu quero saber é se o trabalho de análise do astrônomo ou do astrofísico é a nível computacional ou se eles só interpretam esses dados. Ninguém hoje vive sem computador. Na realidade, você precisa do computador para fazer cálculo. Né? Digamos, o computador é aquela velha piada. Eu não gosto de fazer comparação com bicho, que eu tenho muito respeito pelo bicho, mas computador é o burro mais rápido que existe. Né? Ele não sabe fazer nada, mas você põe ele para fazer, ele é muito rápido. Então, o que o astrônomo faz tem computadores, tem, digamos, programas para resolver rapidamente o que você faz. Agora, quando você fala assim, eu vou resolver alguma coisa com o computador, significa, eu pego a minha teoria, eu vejo como é que eu calculo nas equações, mas aí eu tenho que calcular essas equações. Então, eu vou lá, faço um programinha, um software, para que o computador faça aquilo lá para mim. Então, quando eu ponho um computador pequeno ou grande para trabalhar, ele está fazendo aquele cálculo que é teoria. E agora, como é que eu ajusto a isso que você falou? Eu vou lá, olho um objeto qualquer. Então, vejo lá um planeta e falo assim, bom, a estrutura interna, eu estudo, tal, tem um conjunto de equações, resolvo esse conjunto de equações e me dá um resultado. Eu pego esse resultado que a minha teoria previu e comparo com a realidade. Está diferente. Então, eu errei em alguma coisa. Aí eu volto para o meu modelo, altero aquilo que eu acho que é o mais provável. Não é, eu vou alterar aqui, eu vou alterar lá. Não. O que pode ter causado essa diferença? Esse parâmetro. Eu vou lá, ajusto esse parâmetro. Calculo outra vez. Volto. Quando eu começo a me aproximar demais daquilo que eu estou olhando, eu estou chegando a interpretar aquilo que eu vejo. Ou seja, a minha teoria começou a mostrar aquilo que eu vejo, e quando eu mudei o número, quando eu mudei os parâmetros, eu vou interpretar dentro da teoria o que significa eu ter mudado aquilo lá. Aí é que eu vou começar a entender o processo. Então, na realidade, um astrônomo, ao contrário do que muita gente pensa, quer dizer, o astrônomo, ele vai, observa, porque ele está em busca de dados. Então, ele retira, digamos, daquilo que ele quer, ele projeta uma observação, retira os valores que ele precisa, vai para a sala dele e é lá que ele vai trabalhar mesmo. Quer dizer, a fase de observação é a mesma coisa que um médico. O médico tem um paciente, o que ele faz? Ele examina, pergunta uma série de coisas, fala, faça esse exame, faça esse, faça esse, faça esse. Você leva o exame para ele, ele senta, olha tudo, estuda, fala, você deve estar com isso daqui. E vamos tomar esse procedimento. Toma o procedimento, não deu certo. Não é exatamente isso daqui. Quer dizer, você vai tateando as coisas. E é basicamente o trabalho de um astrônomo, como é o trabalho de um físico. Na realidade, quando a gente fala que a gente é astrônomo, todo astrônomo é físico. Nós somos físicos, só que nós trabalhamos com a aplicação da física na astronomia. Respondi? Só mais uma coisa. No caso, o astrônomo, o astrofísico chega a programar? Claro, não tenho a menor dúvida. Aliás, muitos físicos e muitos astrônomos, ou gente da matemática, da física, da astronomia, acaba, às vezes, trabalhando no mercado de capitais. E por que trabalha no mercado de capitais? Porque ele domina muito bem cálculo. Todo pesquisador domina matemática. Sem ela, você não faz nada. Próxima pergunta aqui.
Por favor, professor, com relação aos cometas, é possível que um cometa sofra processos erosivos no espaço a ponto de se transformar em meteoroides, no sentido de diminuir de tamanhos para adentrar da superfície da Terra e serem identificados como cometas na composição química aqui? É possível ver um cometa? O tempo de vida de um cometa, o cometa, na realidade, ele tem uma componente rochosa e uma componente gasosa solidificada, né? Quando se aquece, ele vaporiza uma série de coisas, a maior parte é água. A vida de um cometa depende de quantas vezes ele passa perto do Sol. Então, um cometa que tem um período curto fica ali e ele morre mais rápido. Morre significa o quê? Ele perde a atividade dele. Então, entra na sua pergunta. Como é que eu vou descobrir que um corpo sólido que eu estou observando hoje, ele sempre foi sólido ou ele foi um cometa? Não tem como descobrir. Eu posso descobrir por órbita. Ah, tem a órbita, era mais ou menos essa. Há cometas que foram observados e depois perdidos. Perdido significa o quê? Não é que ele fugiu, ele perdeu a atividade. Há cometas que perderam a atividade e depois voltaram a ter atividade outra vez. Então, no fundo, quando você fala, por exemplo, chuva de meteoros, vamos fazer exatamente isso. O que é chuva de meteoros? Elas ocorrem periodicamente durante o ano. Toda vez que a Terra passa por uma determinada região, pimba, né? Você tem meteoros caindo. Alguns deles ultrapassam e você pode pegar coisa pequena, mas geralmente o meteoro é muito pequeno. O que significa isso? Significa que a Terra passou numa região onde tinha muita poeira. E toda chuva de meteoro, quando a Terra passa e cruza, elas coincidem com órbitas de cometas, que são cometas que ficaram muito tempo ali e perderam o material. Então, voltando à sua pergunta, um cometa quando morre, o que fica? Um bloco sólido, que pode ser confundido com um asteroide. A última pergunta é uma questão aqui, a questão da mudança climática, aquecimento global, que tem alguns negativistas que falam que não foi a ação do homem, e sim uma transformação mesmo do sistema solar, que vários outros planetas também estão passando por essas transformações. Aí eu queria ver a sua opinião, professor, até que ponto isso é questionável, essa polêmica é verdadeira ou não. Olha, a ciência por si só ela é polêmica. O dia que o homem chegar, por exemplo, e concordar com todas as ideias, ou o dia que essa universidade votar por unanimidade e tudo, ela deixa de ser universidade. Então, a ciência ela é polêmica. Ela tem que ser polêmica porque você não consegue provar a verdade. Você consegue provar o que é falso. Então, cada vez que você vai provando o que é falso, você está mais próximo da verdade. Esse problema de aquecimento tem vários aspectos. Tem aspectos humanos, tem um grupo que estuda. Eu vou deixar de lado a polêmica daqueles que querem, digamos assim, dizer que não é isso, porque vão tirar dinheiro, fazer dinheiro. Não, vamos pegar, digamos, só convicção. Existem aqueles que acham e estudam qual é a influência do ser humano nas condições climáticas. Existem variações de condições climáticas que são típicas da Terra. A Terra já passou por várias eras de temperaturas muito baixas, passou por uma era, inclusive, que é considerada como a Terra que era uma bola de gelo. Ela estava praticamente coberta por gelo. Então, essas variações existem. Existe um ciclo chamado Milankovitch, que movimenta um pouco o eixo da Terra, e cada vez que ele movimenta o eixo da Terra, provoca variações. Então, tem variações que são próprias disso. Você tem uma corrente que circula pelo oceano, que é uma corrente aquecida, ela praticamente dá uma volta enorme. Quando você quebra essa corrente, dá implicações terríveis. No passado, teve blocos, por exemplo, o polo era maior, hoje é menor. Tem um grupo mostrando que, na realidade, os blocos não estão diminuindo, está havendo mais congelamento. Tanto um grupo quanto o outro, que apontam coisas diferentes, estão mostrando o mesmo caminho, vai haver alteração climática. Mas isso sempre existiu. E, ao mesmo tempo, o Sol, quanto mais ele envelhece, quanto mais ele envelhece, mais ele esquenta. Esquentar significa, vai mudar tudo. Então, a maneira mais fácil, pelo menos eu acho assim, da gente pensar, é que toda essa história natural,
É uma espécie assim de um teatro, em que tem vários atos. Nós estamos lá a pouquíssimos segundos do ato. Nós ficamos um tempão esperando isso daqui, falar, agora é a sua vez de entrar. A gente vai lá, entra, oi, 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 tchau, e vai embora, porque acabou a peça. O nosso prazo de vida, aqui, se você pensar em grande escala, tem prazo definido. Vai acontecer alguma coisa, a nossa espécie vai desaparecer? Vai, com o tempo vai. Por isso, faça o que vocês têm que fazer já, porque depois não vai dar tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pessoal, vamos agradecer ao professor Enos mais uma vez. Obrigado. Obrigada, professor.